Quem conferiu ao Cancu Felipe o título que ele tem? Se a Bíblia fala que a lei dos profetas apenas durou até ao João Batista. Ok, bom. É assim, um profeta não é estabelecido como profeta. Mas a lei dos profetas terminou na era do João Batista. E o que isso quer dizer? Da onde que veio o profeta Cancu Felipe? Bom, quem conferiu? Ele veio na via de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Contraiu a Bíblia? Em Mateus, não, isso é Bíblia que eu estou a citar. Eu só não sei o que as pessoas... Não sei o que ela, ao perguntar que a lei... Ela pergunta assim. Quem conferiu ao Cancu Felipe o título que ele tem? Se a Bíblia fala que a lei dos profetas apenas durou até o João Batista. Sim, é assim. Eu talvez entendo que ela está querendo dizer que o último profeta é João Batista, em outras palavras. Sim. Mas não isso que a Bíblia está a dizer. Ele é quem está a dizer isso. Ele é quem Mas está escrito na Bíblia que João Batista foi a era dos profetas terminou. Não está escrito assim. Está escrito que a lei e os profetas duraram. Duraram, sim. Até João Batista. Até João Batista, sim. A lei e os profetas. Durou até ele, cortou, se durou até aí. Não, claro que cortou-se aí. Ali é a interpretação, é isso que estou a dizer. Aí está escrito assim. De resto, o homem é quem tem acrescentado. Porque Jesus... Mas a Bíblia não tira nada e não acrescenta nada. Sim, mas agora vejamos. Se for para entender que a lei e os profetas duraram até João Batista, em querer significar que João Batista foi o último profeta, é fácil fazer compreender alguém que tem este conhecimento que esta sua compreensão é falso. Em Deuteronômio, capítulo 22, Moisés disse que Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim. Em Atos capítulo 3, versículo 22, Pedro disse que Jesus é o profeta a quem Moisés havia dito que vocês o crucificaram. Jesus, quando estava na terra, era como o profeta. Por isso que aquela mulher samaritana, quando se deparou com ela, quando Jesus discerniu o seu pensamento, ela disse que vejo que tu és um profeta. A mulher samaritana distinguiu, compreendeu que Jesus é um profeta. Então, se esta compreensão de que a lei e os profetas durante João Batista for para se compreender que o último profeta é João Batista, essa opção é falsa, porque será a própria Bíblia a refutar a compreensão de qualquer ser humano na Terra hoje. A aspiração de Deus. E vejamos, em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, Jesus prometeu enviar verdadeiros profetas. Vejamos Jesus prometeu, eu irei e enviarei um consolador. Não, isso está, essa promessa é outra. Jesus deixou duas promessas. Deixou a promessa do Espírito Santo e a promessa de profetas. De profetas está em Lucas 11, capítulo 49, e em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Por isso que mesmo Apocalipse capítulo 22, versículo 6, é dito que o Senhor Jesus Cristo é Deus dos espíritos dos profetas. E vejamos, Amós capítulo 3, versículo 7, é dito que o Deus Supremo não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se as pessoas tirarem a noção de profetas da humanidade, eles estarão a dizer que Deus já não fala mais. Deus é mudo. Então, este Deus que essas pessoas creem não é o Deus que eu creio, é um outro Deus que eles creem. Não é o Deus cuja Bíblia narra, porque o Deus que eu creio, Hebreus 13:8, diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Sim. Ele ontem enviou profetas, hoje enviou profetas, amanhã enviará profetas. Após Cancu Felipe, Deus suscitará outro profeta. E vejamos, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, recomenda-nos confiar em Deus e confiar nos seus profetas. Agora, se a lei e os profetas duraram até João Batista, formos para compreendermos de que não há mais profeta, João Batista é o último profeta, bom, então Jesus de Nazaré era um falso profeta, porque ele era profeta e veio após João Batista. Jesus de Nazaré veio depois de João Batista, foi João Batista que batizou Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré começou a ministrar
após o ministério de João Batista. Então diremos que ele foi um falso profeta. Mas não é isso. É a compreensão das pessoas. Vejamos. Se as pessoas leem na Bíblia e compreendem que amanhã vai chover, a Bíblia diz que não, amanhã vai chover, e eles compreendem que amanhã vai chover, e amanhã não chove, é a Bíblia que errou ou é a compreensão das pessoas que está errado? Você vê? Então, é evidente que é a compreensão das pessoas que está errado. Não a Bíblia que errou. É da mesma maneira que isto que vocês dizem que não, que o último profeta é João Batista. Esta compreensão em enfatizar de que o último profeta é João Batista e não pode mais haver profeta, isso é privar Deus. Mas ninguém pode privar Deus. Ninguém pode falar, Deus, você não pode mais falar. Deus não pode mais enviar para o profeta. Não, ninguém pode mais mandar Deus. Deus é onipotente. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que lhe apetece. Ele hoje pode dizer assim, mas dizer de uma outra maneira. Por isso que ele disse a um profeta, bom, você e a sua casa servirão a mim. Mas agora disse, bom, longe de mim, aos filhos dele. E ele disse, bom, é dito que Deus não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Bom, disse assim, mas depois ele disse que, bom, é dito que não. Deus se arrependeu por ter feito o homem. Isso não afeta a infalibilidade de Deus. Isso não é contradição, conforme os pagãos ou os ateus acreditam que é contradição. Não é contradição, é ação de Deus. É para que os homens compreendam que nenhum homem consegue compreender Deus. Nenhum homem, porque Deus não tem princípio, não tem fim, não tem como você compreendê-lo. Por isso que ele pode falar isso hoje por um profeta, e você vai descobrir que é assim. Mas amanhã vai me dizer algo com um outro profeta, e tu vai agora falar, bom, aqui as pessoas estão a se contradizer. Não, não é contradição. É a ação de Deus no presente do indicativo. Você vê que os fariseus, eles criam em profetas, tinham a noção de profetas. Eles já nasciam ouvindo a história de Israel, ouvindo a história dos seus pais e assim por já compreendiam, diferente de nós, eles já compreendiam, mas quando cada profeta vinha, eles sempre matavam, eles os perseguiam. O próprio Messias, antes do Messias vir, eles sabiam que viria um Messias. Eles já sabiam antes que viria um Messias, muito antes que viria um Messias. Mas veja, quando o Messias veio, ele estava com ele, caminhava com ele, mas eles não reconheceram que era o Messias. Eles lhe humilharam-lhe, cuspiram-lhe, crucificaram-lhe. Nem souberam que é o Messias. E após a crucificação, e veio algo. Até hoje, eles não creem que Jesus foi o Messias. Porque Deus cegou os seus entendimentos. Então, se Deus não abrir a compreensão de alguém, não tem como alguém compreender a própria Bíblia. Então ele vai dizer que não, aqui a Bíblia fala, Deus falou assim. É ali onde nós temos as doutrinas. As doutrinas das denúncias religiosas vêm em função da sua compreensão. Quer dizer, é compreensão humana, não é compreensão de Deus. Por isso que esse aqui vai vir saudar desta maneira, aquele vai saudar daquela maneira, esse vai vestir desta maneira, aquele vai vestir de outra maneira. Por quê? É compreensão humana. Está a caminhar por compreensão humana, não por revelação. Nenhum homem consegue fazer a vontade de Deus se não receber a revelação de Deus. Nesse contexto atual, para Hugo, o Kanku é o único profeta que Deus mandou no mundo, mandou na terra, para pastar as ovelhas. Tirando o Kanku, não existe mais outros profetas assim, que está ligado assim com Deus. Bom, Kanku Filipe é o único profeta maior. É o único profeta maior. Há muitos. Da onde que veio essa crença? Não, a Bíblia mostra isso. Moisés foi um profeta maior. O profeta maior é aquele que tem uma mensagem. Todos os profetas que estão aqui não têm mensagem a dar ao povo de Deus, só tem que ser o Kanku. Bom, Deus só tem um profeta maior na terra. E é Kanku Filipe. E esses são os profetas que estão na terra? Não são profetas maiores, por isso que não tem mensagem. Não há um profeta na terra hoje, no nosso século XXI, que tem uma mensagem. Qual é a mensagem que o Kanku tem que faz com que atribui esse nível de... Sim,
eu chego até aí. Sim. Mas eu vou responder à tua questão. Cacu Filipe é o único profeta maior. Há vários profetas menores, que são chamados filhos de profeta, ou profeta de Efésios 4:11, ou então mesmo profeta menor. É a maneira que é chamado. Tudo difere a maneira, mas trata-se de únicas pessoas. São profetas menores, que não têm mensagem. Eles pregam a Bíblia ou a mensagem do profeta que Deus enviou para a sua geração. Há vários profetas menores na terra. Uns que estão com Cacu Filipe, profetas de Deus, profetas menores de Deus. Uns que já se juntaram com Cacu Filipe, reconhecendo ele como profeta maior. Uns ainda que Deus não abriu os seus entendimentos e ainda não conseguiram reconhecer Cacu Filipe. Mas chegará o tempo, o momento de Deus, em que eles, por sua vez, vão reconhecer Cacu Filipe como realmente o profeta maior. Então, o que faz de Cacu Filipe como o profeta maior é que ele tem uma mensagem. Ele veio na via de uma profecia. Mateus capítulo 25, versículo 6. Ele é a voz que clamou em Mateus 25, 6. O noivo aí é Cristo. Ele é a voz que despertou os filhos de Deus. O profeta maior tem uma mensagem da parte de Deus. Qual é essa mensagem que faz com que Cacu seja profeta maior? Essa mensagem é qual? A mensagem da restituição que nós temos apregoado, que está contido no seu livro. O seu Cacu Filipe tem um livro. O Moisés tem um livro. Você vê que Moisés não teve uma denominação religiosa. Mas a Bíblia não, Isaías não teve uma denominação na Bíblia não tem uma carta, não tem livro do Cacu Filipe. Jeremias não teve uma denominação religiosa, mas eles tiveram uma mensagem. Todo profeta tem uma mensagem. Qual é a mensagem de Moisés? É os livros de Moisés. Qual é a mensagem de Isaías? O livro de Isaías. Qual é a mensagem de Jeremias? O livro de Jeremias. Nunca um verdadeiro profeta teve ou tem uma denominação religiosa, mas uma mensagem que normalmente porta o seu nome. Agora, essa mensagem... Agora, na Bíblia, o que nós lá temos não são denominações religiosas. Por exemplo, o profeta Cacu Filipe diz que a igreja de Luanda, mas não se vê que em Luanda tem uma igreja chamada Igreja de Luanda, ok? A igreja de Malange. Não se vê que em Malange tem uma denominação religiosa que é do Cacu Filipe, que é chamada de igreja. Não, mas em Malange existem discípulos do profeta Cacu Filipe. A igreja do Cunene. No Cunene temos aí o irmão Samuel Mwambeno, temos o irmão Celestino, que a igreja do Cunene está a se referir aos discípulos de Cacu Filipe no Cunene. Mas nós queremos saber a mensagem que torna o Cacu Filipe como um profeta maior. Sim, qual então, é essa mensagem? Bom, a mensagem do profeta Cacu Filipe está disponível, é gratuito. A sua mensagem, as pessoas podem obter nos seus telemóveis, nos seus computadores. Não está na Bíblia. É só ir na Play Store ou na App Store, pesquisar por Profeta Cacu. Vai instalar o aplicativo Profeta Cacu. Vai obter as suas pregações. Ele tem mais de 100 pregações escritas e em áudio. E as suas pregações está traduzida em mais de 60 línguas do mundo, escrita e em áudio. Bom, a mensagem de Cacu Filipe não está na Bíblia, porque o canon já foi fechado. Não é só a mensagem de Cacu Filipe que não está nesta Bíblia que nós temos, mas há vários livros de outros profetas que não estão nesta Bíblia que nós temos, porque o canon já está fechado. Por exemplo, o profeta Ido, profeta Gade. Nós não temos o livro do profeta Gade na Bíblia que nós temos. Não temos o livro do profeta Enoque. Enoque foi um profeta, ele teve uma mensagem, mas na Bíblia que nós temos não tem lá o seu livro. O livro do profeta Noé. Noé foi um profeta, teve uma mensagem, mas o livro do profeta Noé não está nessa Bíblia que nós temos. Há vários profetas antes de Cacu Filipe, vários profetas, até mesmo antes de Paulo, antes de Jesus, cujos livros não estão nesta Bíblia que nós temos, porque o canon já foi fechado, e são estes livros que foram agrupados, que foram reunidos e que foram colocados na Bíblia que nós, por sua vez, temos. Mas isso não significa que estes profetas foram falsos. Não que foi um verdadeiro profeta, ele foi arrebatado. É o primeiro homem a ser arrebatado por Deus, Enoque. Mas nós não temos o livro de Enoque nesta Bíblia que nós temos, como também nós hoje não temos o livro de Cacu Filipe nesta Bíblia que nós temos. Mas na prateleira de Deus consta o livro de Cacu Filipe.